Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Não, hoje like na confiança, que é sardinha raiz, porque o programa vai sofrer rage. Hoje o programa vai sofrer acusações e ataques severos, porque envolve muita política, muita gente que tá chateada, magoada com algumas coisas, envolve gente que tá apoiando também. Nosso público não dá rage, não. Dá rage sim, porque não é nosso público, vai vir o outro público. Daquele outro pessoal que a gente não tá mais acostumado aqui. Você que é do outro pessoal, seja muito bem-vindo, né? E hoje, uma versão mais curta do Giro, só com notícias que realmente interessam, porque a gente tem a festa da firma amanhã e o pessoal precisa de pouco tempo pra editar. Você tá querendo dizer pra mim que não tem rapidinha hoje, então? Hoje vai ter, mas vai ser bem rapidinho. E a gente já começa aqui diretão com o nosso combalido índice Bovespa, que agora não tá mais tão combalido. Depois de todas as emoções que ele viveu essa semana, ele fechou em 160.766,38 pontos, com 1,36% de alta. E o ETF AUVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, subiu na semana 1,75%, fechando a 113,90 pontos aí, né? O que eu falei em reais, né? É porque o reais e o pontos é a mesma coisa. Você poderia dizer que o Ibovespa está em 160 mil reais, mas eles preferiram chamar de pontos para ficar mais emocionante. E o IFIX subiu 0,43%, o S&P 500 caiu 0,57%, Nasdaq 1,71%, dólar, aquela coisa toda que você já está acostumado. A gente teve aí uma semana cheia nos mercados, tem um número impressionante que saiu da inflação, tem o Banco Central segurando a Selic lá em cima. A gente vai falar de tudo isso, mas a gente vai começar com a notícia que fez muita gente revirar o estômago aqui, que foi a decisão implacável do governo Donald Trump de tirar o nome do nosso excelentíssimo ministro da Suprema Corte, grande homem, já sabíamos, já imaginávamos, Alexandre de Moraes, da lista negra da Lei Magnitsky. O que significa que agora, a partir de hoje, a gente diz aqui que Alexandre de Moraes ganhou todas as disputas na qual ele entrou. Ganhou disputa contra o Elon Musk, contra todo mundo, incluindo contra o Donald Trump. Um homem à frente do seu tempo. Eu já disse pra vocês nunca arrumarem confusão com um homem que nem o cabelo dele quis ele. Fica aqui registrado nosso reconhecimento a essa vitória. Nossa nota de púdio, né? Dessa mente brilhante. Uma mente brilhante, de fato. Põe a foto aqui pra você ver. É uma mente brilhante, né? E um movimento muito inesperado, mas que de certa forma já vinha sendo visto nas últimas semanas, porque o Trump tinha se aproximado muito do Lula, inclusive daqueles 50% das tarifas que tinham colocado sobre o Brasil. Os 40% que o Trump falava que era por causa da política já tinham sido derrubados para a maioria dos produtos na semana retrasada. Depois daquela foto apertando, pegou na dele e balançou, né? A gente já sabia que as coisas iam mudar. E agora acontece esse desdobramento que deixou o pessoal da direita muito chateado, porque politicamente era muito estratégico ter o carimbo da Lei Magnitsky no Xandão, né? Ainda mais depois da prisão do Bolsonaro no processo da tal, abre aspas, trama, fecha aspas, golpista. O fato é que o Xandão e a esposa dele se livraram dessa, e isso pode mexer muito com o jogo político, ainda mais agora que a senhora Viviane Xandão também apareceu em outra manchete. Ela tem um contrato de 129 milhões, assinado pelo escritório de advocacia dela com o Banco Master. Isso estava manchando a imagem do Supremo, porque também nessa semana saiu a notícia de que o ministro Dias Toffoli resolveu ir pro Peru assistir o final da Libertadores usando um jatinho junto com um advogado de um ex-diretor do Banco Master. E ficou estranha essa relação, porque coincidentemente ou não, logo depois dessa viagem, né, o ministro decretou o sigilo máximo das investigações sobre os executivos do banco. Coincidência, né? Não tem nada a ver. Agora você não pode viajar nem com advogado de... Não. Você não vai falar isso aqui do Borcaro, não. Presta atenção, criminoso não, de pessoa acusada. Tem uma diferença gigantesca entre você ser acusado de algo e você ser de fato algo. Isso aqui é uma coisa séria, a diferença entre acusação e fato. Inclusive, acusam o senhor, por exemplo, de várias coisas, se a gente fosse falar aqui. É melhor não. Eu não sei se você ia gostar. Eu acho que é melhor não. Acusam o senhor de cirurgias estranhas, acusam o senhor de frequentar lugares que não são compatíveis com o decoro do seu cargo, e nunca teve ninguém aqui que ousou falar dessas acusações contra você, dizendo que de fato fez as tais cirurgias ou que frequentou de fato os estabelecimentos. Até porque se alguém falasse isso, você ia me defender claramente. Claramente que eu ia te defender. E voltando aqui então, pensando no fator político, a retirada da Lei Magnitsky acontece exatamente no momento que o ministro vinha negando a prisão domiciliar do Bolsonaro. Já estava julgando o chamado núcleo 2 da trama golpista e também anulou uma votação da Câmara para declarar a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli. Eu tenho uma sugestão para os dois aqui. Pega agora, tem aí um dinheirinho bacana guardado, compra R$1.000 de ações do Itaú, R$1.000 de ações do Bradesco, R$1.000 de ações do Banco do Brasil, é fazendo. Sócio de banco é outro sistema. Às vezes, se pegar um jatinho também, tiver a comprar um jato, você consegue talvez um acesso melhor à justiça nesse país. Assim, facilita. Não é que libera tudo também. Você vai ficar preso. Mas a gente ficar preso 10 anos, às vezes fica preso, 7 dias.
É uma coisa que muda muito. E aí, a direita está tentando se mobilizar no Congresso e na terça-feira a Câmara aprovou o PL da dosimetria, que prevê a redução das penas para os acusados de tentativa de golpe de Estado, mirando as centenas de pessoas que continuam presas por causa do 8 de janeiro. Gente, o Xandão não libera mesmo esse povo. Já prendeu o Bolsonaro, deixa o povo embora pra casa, chega disso. Aí também a mulher foi cagar também dentro do negócio. Que pariu também, né? Isso aí dá raiva também. Pode acabar abrindo um caminho aí também pra aliviar a pena pesada do Bolsonaro, que pegou 27 anos de cadeia, mas não vai ficar preso isso tudo também, porque presidente fica preso 2 anos. É diferente de banqueiro, mas também não fica, sim, ex-presidente também preso também. Mas isso traz até sorte. Se você pensar bem, o próximo presidente da República talvez é o Bolsonaro. Tá seguindo aqui todo um rito. Daqui a pouco, qualquer coisa aqui pode acontecer. Quem foi esse juiz que deu essa pena? Fica complicado pra ele. O final do filme fica ruim. Brasil costuma ter história que se repete. Cuidado. Por isso que eu acho que o Xandão não quis se envolver tanto mais, assim, né? Botar um... talvez ele descer esse processo pra Curitiba e deixar essa solução se descambar pra lá. Porque o passado no Brasil é muito incerto. Tá? As coisas que aconteceram, elas podem desacontecer. Com tudo isso acontecendo, o Flávio Bolsonaro tá mantendo o discurso de que vai ser candidato a presidente em 2026 e agora com apoio declarado do governador de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. Ele disse que tá fechadão com o Bolsonaro, mas que ele vê mais nomes da direita na disputa contra o Lula. Ou alguém que ele acabar indicando aí, né? Alguém que ele foi indicado por ele aí. Pelo jeito vai depender da saúde do Lula, que já tá com 80 anos e não é mais aquele garoto. Inclusive, um nome que voltou para as manchetes foi o do ex-ministro da Economia aí, que é o Paulo Guedes, né? Depois do Flávio Bolsonaro falar que manteria as ideias dele de liberalismo econômico e de livre mercado caso consiga virar presidente. O fato é que o Lula continua liderando as pesquisas, principalmente depois da aprovação da lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. E é claro que a gente deve ter mais uma eleição super polarizada em 2026, porque 91% dos eleitores estão falando que vão manter o mesmo voto das eleições de 2022. Mas sabe o que eu achei que o Flávio Bolsonaro fala bem? Eu dei uma cutucada nele lá na hora que estava na entrevista na Carol Dias, eu mandei um superchat só pra ver ele sambar. Qual o preço que ele tinha dito pra retirar a candidatura? Eu falei Obrigada, que eu retiro a minha candidatura, mas tem um preço. Eu falei isso, mas foi um movimento que eu fiz pra falar o seguinte, olha, meu nome tá sendo colocado aqui como pré-candidato porque o Jair Bolsonaro não pode. Então qual é o meu preço que eu falei lá? Olha, meu preço é Bolsonaro livre e nas urnas. Ou seja, ele candidato a presidente. Ele não é tão destemperado, né? Eu diria que talvez ele é um Bolsonaro pela metade, rachadinho. Eu não quis dizer isso, não. Não coloque palavras na boca do Raul. Você, por favor, essa acusação leviana. O senhor tá fazendo uma acusação leviana aqui. Raul, mas eu até votaria no Flávio, só que na hora de votar eu ia errar o botão. Bom aí, pra você que precisa de uma desculpa pro carnaval, pô. E agora a grande questão aqui pro mercado financeiro é entender como é que fica todo esse xadrez político aí. Xadrez não, né? É um jogo de dama mal organizado. O Brasil não tem xadrez. Xadrez é quando a coisa séria tem que pensar. Não fale isso, que se tem uma coisa na presidência que tem, é xadrez. É verdade, o xadrez político é animado aqui. Uma boa parte do mercado estava esperando que o Copom fosse indicar a queda dos juros já para janeiro, mas na decisão de quarta-feira que manteve a Selic lá em cima, nos mesmos 15% ao ano, o tom foi bem mais preocupante que o esperado, com o Banco Central voltando a falar num juro alto por muito tempo, porque na visão dos diretores o cenário ainda é muito desafiador. Os efeitos da tarifa do Trump ainda não estão claros e aqui no Brasil o cenário do risco fiscal pode ficar ainda pior no ano que vem. E isso considerando que a inflação agora que começou a voltar para o teto da meta, o IPCA desacelerando para 0,18% em novembro, no menor nível para o mês em 7 anos inteiros, tá? Mesmo assim, e para surpresa de muita gente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, continua totalmente irredutível com essa ideia de tentar levar a inflação para o centro da meta de 3%, mantendo os juros bem altos para tentar forçar uma desaceleração econômica e a queda de preços. Se você quiser aprender a fazer o seu dinheiro para trabalhar por você, mas você não pode ser pobre, não vai funcionar, porque para investir precisa ter dinheiro. Então, se você ganha pelo menos aí R$4.500 por mês, ou consegue investir uns R$500, se você ganha pouco, mas mora com seus pais e tal, eu te recomendo que você entre na UVP. Clique aí nesse botão, auvp.br, aqui embaixo, ó. Clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui para mim até o final, né? Preenche ele, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Já formamos aqui, sei lá quantas mil pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Se você não aprender a investir, a UVP devolve 100% do seu dinheiro. A gente conecta com o seu sistema do banco, junta todos os seus bancos num lugar só. É outro nível de plataforma e de tudo, né? Dá para você investir no exterior, né? Por aqui, abrir um offshore, se você tem muito mais dinheiro, a gente consegue te ajudar a fazer isso. E agora a gente vem aqui para as rapidinhas. O que é uma rapidinha? Uma rapidinha, já que a gente tá entrando nesse clima natalino aí, Raul, queria dizer que é o seguinte, é melhor fazer uma rapidinha, porque senão o peru pode acabar passando. Que isso? O peru demora a ficar pronto, o peru é uma hora e meia. Tal, você nunca se engasgou com peru no Natal? Nunca engasguei. É seco, pô. O peru da sua família é molhadinho? É molhadinho. O problema é o salpicão, né?
Então, rapidinho, nada disso, uma notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa, nem relevante o suficiente para ganhar um destaque. E depois de uma confusão que terminou com a ocupação do plenário da Câmara, o deputado Glauber Braga, aquele que bateu no Kim Kataguiri, O próprio. do pessoal